Oi, gente, estou de volta aqui no na nossa aula digital. É uma alegria grande estar com vocês novamente e poder aprender sempre mais, tá bom? Agora nós vamos seguir na aula de artes. Professora Sandra Duarte, sejam bem-vindos. Sextou, pois é, sextou. Vai acontecer muita coisa legal hoje, né? E, como sempre, estão preparados para a nossa viagem através do mundo da arte? Pois bem, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre representações da figura humana, né? Então nós vamos ver que existem diferentes formas de representar os seres humanos, que não somente através de retratos, através de vídeos, através de esculturas, como nós temos visto nessas aulas anteriores, né? Eu acredito que hoje é a terceira aula que nós falamos um pouco a respeito dessa representação da figura humana, e é um assunto que tem panos para manga, né? Então a gente vai sempre aperfeiçoando, vai sempre conhecendo coisas novas. Esse é o objetivo da gente também, sempre conhecer, sempre aprender. Então olha o que ele fala aqui: representações da diversidade humana, figura humana de diferentes estéticas, modalidades e culturas. Nós vamos falar sobre uma cultura muito legal entre nós, que é a cultura das brincadeiras. Pois é, através dessas brincadeiras nós podemos também fazer representações humanas, né? Então nós temos aí alguns exemplos, ó. A gente poderia fazer, vocês podem fazer em casa a brincadeira de escravos de Jó. Pois é, então, aqui ele sugere brincar com uma pedrinha, mas você pode pegar, a gente até já brincou uma vez na aula da professora Márcia, que a gente usou copos. Então você pode usar qualquer objeto que tiver na tua mão, é bom um objeto um pouco maior, né? Um copo, uma garrafinha descartável, nada de vidro, para não se machucar. E aí tem aquela musiquinha que faz, né? Escravos de Jó jogavam caxangá, tira, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Então, é uma brincadeira muito legal. E você vai passando de um para outro, um colega, né, na hora da brincadeira, vai passando. Aí cada um tem o seu copo, você passa para o outro passa para o outro, e vai. Quanto mais gente tiver, mais legal fica a brincadeira. E você vai sempre cantando a música e os copos vão seguindo o ritmo dessa música, tá? Aí quando você faz, tira, aí você tira o copo, põe, deixa ficar. Aí você faz para ele ficar ali. É bem legal. Hoje em dia a gente não tem mais tanto hábito assim de realizar essas brincadeiras, né, como antigamente. A brincadeira de roda, a brincadeira de escravos de Jó. Quem já brincou de gata pintada? É aquele que faz assim com a mão, né? Gata pintada, quem foi que te pintou? E tantas outras brincadeiras, né? Como brincadeiras de corrida mesmo, né? De esconde-esconde, pega-pegou. Então, na nossa vida a gente está sempre se divertindo, a gente está sempre brincando, e essa fase que vocês estão aí é uma fase maravilhosa, porque vocês podem correr mais, tem mais energia, tem mais tempo para fazer essas brincadeiras. Olha, eu sou adulta, mas sempre que posso, eu estou brincando também. Eu sempre arranjo uma oportunidade para brincar, tá certo? Embora o nosso tempo seja mais curto, mas faz parte da vida a brincadeira. Agora, se você tem dúvida de como vai assistir nossa aula, tem aqui, ó, você pode assistir através do celular, tá? Através da televisão ou através também do canal do YouTube. Lembrando que na televisão e no celular pode ser ao vivo, né? Agora está acontecendo a nossa aula. Mas se você não teve tempo por um problema ou por outro, acessa pelo YouTube também, que mais tarde nós temos reprise dessas aulas, tá bom? Vai ser sempre uma alegria contar com vocês e a gente aqui participar das atividades e brincar juntos. É muito bom. Agora, vamos falar um pouco sobre esse assunto que nós estamos aqui, olha. Representações da diversidade humana, a figura humana em diferentes estéticas, modalidades e culturas, a brincadeira.
Então, a gente vai abordar aqui, nós observamos alguns exemplos, né, de brincadeiras, pular corda, amarelinha ou academia, dependendo do lugar que você mora, né, o nome varia. Aquelas brincadeiras, né, que você faz assim, de bater palma, com duas colegas. Quem já brincou de Somos Quatro? Aí ficam 4 pessoas, aí você faz, né? Somos 4, eu por cima. Quer dizer, tem uma musiquinha, né? Tem uma brincadeira de salão, que é essa, de corrida do saco, pular corda. Então, são brincadeiras muito legais. E ali é uma brincadeira, eu não sei que brincadeira é aquela, mas acho que eles estão brincando de jogar água no outro, né? Então, o importante é a diversão, o importante é a brincadeira. Porque através da brincadeira a gente vai aprendendo coisas novas, vai adquirindo experiências, né? Então vamos ver. As imagens, essas imagens que a gente viu há pouco, o que elas representam para vocês? O que elas têm a ver com esse assunto que nós estamos falando hoje, com o título da aula de hoje? Vamos repetir aqui o título da aula: Representações da diversidade humana. A figura humana em diferentes estéticas, modalidades e culturas. E aí, gente, o que essas imagens que a gente viu há pouco representam? O que elas estão mostrando aí? Então, a gente remete à origem das brincadeiras, né? Veja bem, a partir do momento em que você está brincando, você se diverte, como eu falei, você aprende, você adquire experiências novas. Então, pesquisas realizadas revelam que o jogo surgiu no século XVI e que os primeiros estudos foram em Roma e Grécia, com o propósito de ensinar letras. Vê que interessante. Adolescentes gregos distraíam-se lançando uma bola cheia de ar na parede, construída de bexiga de animais, coberta por uma capa de couro. O moderno cabo de guerra já era conhecido e utilizado pelos adolescentes de Atenas. O jogo de pique-pega, conhecido como pegador, é uma forma de jogo que está presente nas diversas culturas. Então, muitas pessoas, né, dessa época, de antigamente, da história, lá do passado da humanidade, eles já praticavam muitas brincadeiras, como a gente vê aí, o cabo de guerra, né? O pega-pegou, que tem vários nomes também no nosso país, depende, como eu falei, depende do lugar onde você mora, da cultura em que você está inserido, em que você está dentro dela. Então, os nomes vão apenas variando, né? Vão mudando de acordo com a interpretação de cada povo. E aí, assim, os gregos, eles muitas vezes, falando em representação da figura humana, eles viam as crianças, os adolescentes fazendo essas brincadeiras aí e faziam quadros, faziam esculturas, justamente retratando esse momento. É aí onde entra a questão da representação da figura humana, né? Nas diferentes culturas, nas diferentes modalidades, nas diferentes épocas. E só lembrando, né, que graças a algumas dessas brincadeiras aí que aconteceram, é que provavelmente surgiram também jogos importantes como nós temos hoje, né, competições como as Olimpíadas, por exemplo, né? Então tudo surge do simples, da brincadeira, da vontade de fazer, de se divertir. Então, continuando falando sobre a origem da brincadeira amarelinha agora, né, que a gente também pode chamar de academia. Então vamos ver aqui, ó. De origem francesa, eu não sabia disso, gente, que é de origem francesa. A amarelinha chegou ao Brasil e rapidamente se tornou popular. A brincadeira consiste em um desenho formado por blocos numerados de 1 a 9, com semicírculos nas extremidades, que são jogados com uma pedrinha que deve obedecer às paredes de cada bloco. Não somente existe esse formato não, tá? Quando eu era criança, e a gente também conhece, eu acho que vocês já devem conhecer, tem outros tipos de amarelinha que a gente brinca também. Tem uma que tem uma forma, um círculo que é colocado no chão, né? Então, cada grupo adapta a brincadeira ao seu modo, do seu jeito. E cada um vai fazer como bem entende, tá certo? Como eu falei, o importante é a aprendizagem, é estar junto do outro. Vamos ver mais aqui, ó.
tira-se na sorte quem vai começar. Essas são as regras da brincadeira, né? O que está por escrito. Primeiro, cada jogador joga uma pedrinha ou tampinha inicialmente na casa de número 1, devendo acertá-la em seus limites. Em seguida, pula em um só pé nas casas isoladas e com os 2 pés nas casas duplas, evitando que aqui contém a pedrinha. Então, chegando ao céu, que é a última casa, é a casa lá da ponta, chegando ao céu, pisa com os 2 pés e retorna pulando da mesma forma até as casas 2 e 3, de onde o jogador precisa apanhar a pedrinha do chão sem perder o equilíbrio e pular de volta ao ponto de partida, não cometendo erros. Joga a pedrinha na casa 2 e sucessivas vezes, né, repetindo todo o processo. Perde a vez quem pisar, primeiro, quem pisar nas linhas do jogo, pisar na casa onde está a pedrinha, não acertar a pedrinha na casa onde ela deve cair, não conseguir ou esquecer de pegar a pedrinha de volta, e ganha quem terminar de pular todas as casas primeiro. Então, eu gostava muito de brincar disso aí. Sempre é uma questão de equilíbrio, é uma questão de organização também da tua mente, de memória, né? Porque você tem que jogar sempre quando você vai jogar a pedrinha, joga sempre na outra casa, depois da casa que você tinha jogado antes. E aí vai, até chegar no final. Lembrando sempre que tem um momento que você vai pisar com os 2 pés no chão, né? Então, ao mesmo tempo que é aquela casa dupla, aquela casa que parece uns braços abertos assim. E aí, como eu falei, tem vários tipos de amarelinha que existem, né? Tem também umas partes da brincadeira que você faz o correr chaves, né? Ou correr pedra e tal, e tirar a casa, aí você vai dificultar mais ainda para o seu amigo. Quem já brincou de amarelinha aí? Eu era campeã quando era criança. A gente brincava muito disso aí, lá na frente de casa, era muito legal. Hoje em dia, em alguns lugares não dá para a gente fazer tanta brincadeira assim, né? Porque às vezes passa muito carro na rua. Lá onde eu morava não passava carro não. Então era muito bom, a gente podia brincar à vontade. Tem que ter cuidado quando a gente vai brincar para não ocorrer acidente, tá bom? A origem da brincadeira, malabarismo. Olha só, é aquela brincadeira de você jogar vários objetos, né, para cima. Às vezes a gente começa com 2 e aí vai aumentando, 2, 3, tem gente que equilibra até 5 objetos. Mas vamos ver a origem dessa brincadeira aqui, ó. O jogo de osso, de origem pré-histórica, também é bastante passado aos netos pelos avós. Consiste em jogar um objeto para o alto e pegar o outro em seu lugar, fazendo um jogo de malabarismo. É como eu falei, né? Você pega o objeto e vai. Com uma mão só, você pode equilibrar 2, tem gente que faz até 3, e aí vai fazendo toda a sequência de movimentos. Também é um jogo de desafio, né? A origem, agora da outra brincadeira, a brincadeira da pipa, certo? Olha, sobre a pipa a gente tem algumas observações a fazer, mas daqui a pouco eu vou falar. Vamos ver primeiro a origem desse jogo. Cerca de 1000 anos antes de Cristo, a pipa era usada como forma de sinalização. Mas ao chegar ao Brasil, trazida pelos portugueses, a pipa se tornou somente uma forma de diversão. Ela voa através da força dos ventos e é controlada por uma corda que permite ao condutor deixá-la cada vez mais alta ou mais baixa. Então, a pessoa que conduz a pipa, né? Se você quer que ela vá mais para cima ou mais para baixo, é quem está brincando com ela que vai conduzir esse instrumento, tá? Tem gente, inclusive, que sabe fazer pipa de várias formas. Uma delas é quando você pega a palha do coqueiro, né? A folha do coqueiro, e você retira aquela parte grossa, tirando a parte verde, né? Você raspa ali e fica somente aquela tala. E aí, com amarrações, você faz o esqueleto da pipa, e muita gente gosta de cobrir a pipa com papel de seda colorido. Então você vai e faz a colagem ali e fica muito bonito. Depois você vai organizar a rabada da pipa, né? Que é a parte que vai ajudar a pipa a se equilibrar no céu, né? Onde você quiser empinar essa pipa. Mas olha, é uma brincadeira muito legal que a gente também precisa ter muito cuidado. Às vezes tem competição de pipa e principalmente os meninos gostam de colocar cerol
nesses fios da pipa. Gente, isso não é legal, tá? O cerol, ele já causou acidentes sérios, inclusive em meninos, né, que estavam brincando, o cerol agarrou no fio, de tão forte que era, ele partiu o fio e acabou dando choque nessas crianças. Já aconteceu isso de verdade. E já aconteceu também, por exemplo, o menino brincando na rua de empinar pipa não machucou ele. Mas aí, alguns motoqueiros passando foram machucados mesmo, até mesmo degolados por causa disso. Então, tenham cuidado com esse negócio de cerol, tá? Cerol não é brincadeira, acaba se tornando uma violência. Então, uma coisa que era para ser divertida, acaba se transformando em um acidente muito sério. A gente precisa ter cuidado com isso, tá? Fica aí a dica para vocês. Nada de cerol. Cerol não é legal, cerol só machuca. E aí vamos falar um pouquinho sobre a brincadeira no Brasil, tá? Aí nós temos aqui alguns exemplos. Olha só, existem brincadeiras e brinquedos que hoje conhecemos por passar de geração em geração. Possuem várias origens e participaram de várias etapas do desenvolvimento do país. Hoje, essas brincadeiras fazem parte da cultura do nosso povo e parte do folclore brasileiro que marcam os períodos por aqui vividos. Então tem aí o bambolê, que também é uma brincadeira que veio de fora, né? Cabra cega, que a gente já brincou também, brincadeira de roda, todas elas, empinar pipa. Então, brincar de cabana, né? Então nós temos vários tipos de brincadeira que a maioria das vezes veio de fora e que a gente acabou adaptando para a nossa realidade, né? Para o nosso dia a dia, para o que a gente quer fazer e estabelecendo nossas próprias regras. O legal é isso, é a criatividade. Então, os índios que viviam no Brasil antes do seu período de descobrimento utilizavam uma trouxa de folha cheia de pedras que eram amarradas numa espiga de milho. Brincavam de jogar essa trouxa de um lado para outro. Chamavam-na de peteca, que em tupi significa bater. Então, olha a origem aí da brincadeira da peteca. Quem já jogou peteca em casa? Responde para mim. Eu já joguei. A gente não tinha uma peteca bonitinha, né, que fizesse assim, mas a gente improvisava as nossas petecas. A maioria dos nossos brinquedos. É uma brincadeira muito legal. Agora, também nós vamos falar um pouco sobre a dança, a transformação da dança para a brincadeira, como no caso de ciranda, cirandinha. Quem já brincou de ciranda, cirandinha em casa? Então, a ciranda, que é a dança mais famosa do Brasil, foi trazida de Portugal como dança adulta, mas logo sofreu transformações e passou a alegrar as brincadeiras infantis. É bastante utilizada ainda hoje em escolas, parques e espaços que prezam as brincadeiras antigas, passando-as às novas gerações, mostrando sua importância folclórica e cultural. Quem lembra da música faz: ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar. O anel que tu me deste era vidro e se quebrou, o amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Então, essa é uma das músicas de ciranda, né? A maioria das músicas são brincadeiras de roda que a gente faz também, que é um tipo de ciranda também, né? Basicamente. Agora, o desafio é com você que está aí em casa, né? Então, qual é o desafio? Você já conhecia alguma dessas brincadeiras que a gente falou aqui? A amarelinha, a brincadeira da ciranda, né? Ciranda, cirandinha, pega-pega, esconde-esconde, peteca, que é uma brincadeira de origem indígena, né? E tantas outras brincadeiras que vocês conhecem. Eu não estou falando aqui, preste atenção, hein? Preste atenção nisso. Eu não estou falando aqui das brincadeiras digitais. Eu não estou falando do computador, daquele joguinho do Free Fire, né? Ou de outros jogos aí que vocês gostem, não. Eu estou falando de brincadeira de correr, de brincadeira que a gente faz com os nossos colegas. Porque mesmo que você vai na internet lá e está jogando, tá com seus colegas também, mas eu estou falando da brincadeira presencial, certo? E aí, você conhece outras brincadeiras que não sejam essas que eu falei aqui hoje na nossa aula? E aí, você gosta dessas brincadeiras que foram apresentadas? Ou, se você não conhece, será que você gostaria de conhecer um pouco mais sobre essas brincadeiras que vêm lá do passado, que são ensinadas de mãe para filho, de pai para filho? Ou vovó, a vovó ensina, né?
E aí, o que você vai fazer? Para refletir, onde e como as crianças de antigamente se divertiam e como as de hoje se divertem. Fica a dúvida aí, né? De que forma as crianças no tempo dos seus avós, dos seus pais, como é que elas brincavam, como é que elas se divertiam? E hoje? Acabei dando uma dica para vocês, não foi antes? Pois é, muitas vezes a gente abandona essas brincadeiras de ficar junto e tal, até por causa da pandemia, muita coisa mudou. Mas a gente pode retomar isso, brincando com nossos irmãos. Se você não tem irmão, de repente, os colegas, com todo o cuidado, dá para fazer brincadeira sim, né? A questão maior é você manter o distanciamento para evitar contrair a doença. Então, o que é que você vai fazer? Olha, nós temos aqui lugares onde as crianças se divertiam antigamente e hoje em dia. Nós temos as praças, nós temos as áreas que ficam, quem mora em prédio, né? As áreas que ficam perto do prédio, no entorno do prédio onde você mora, né? Nós temos a própria casa da gente, o quintal, quem mora numa casa. Então, temos vários tipos de espaços onde a gente pode fazer nossas brincadeiras. E aí, vou perguntar para vocês agora, qual a brincadeira de sua preferência e por que você gosta dessa brincadeira? Por que ela é a tua predileta? Tá? Manda essa resposta para mim no chat do YouTube e a gente vai conversar. Vou mandar um abraço aqui para vocês toda vez que vocês responderem, tá? E a gente vai comentar aqui sempre esses comentários aí também que vocês fizerem. Tá bom, gente? No mais, tem uma outra atividade aqui. Represente no seu caderno, por meio de desenho, a sua brincadeira preferida, que eles estão brincando de pega-pega, né? Então, depois que a gente falou se você gostou, se você participa dessas brincadeiras, você vai representar. Muito legal isso, através da arte, já que é a nossa aula de arte agora, você vai representar essa brincadeira. Mas aí, a nossa aula está chegando ao final, mas você não pode esquecer jamais que toda brincadeira, quando a gente junta o grupo, a gente precisa tomar cuidados, principalmente durante esse período de pandemia, né? A pandemia não acabou, ela continua aí e está fazendo ainda muito estrago. Então vamos ter cuidado, sempre se higienizando as mãos, sempre tendo cuidado para manter o distanciamento necessário, tá? Por enquanto a gente ainda precisa tomar esse cuidado. Então, não esqueça de usar máscara. E é isso aí, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Como eu falei, é sempre uma alegria estar com vocês juntos, tá bom? Segunda-feira tem aula para vocês aqui nos nossos canais de comunicação. Não esqueça de assistir se você tiver oportunidade. E é isso aí, vai ser sempre um prazer receber vocês, tá bom, gente? Então, um beijão, bom final de semana. Tchau, tchau.